Um dos grandes desafios do mundo hoje e das pessoas é escapar da armadilha do ego e conseguir ver além da própria necessidade ou da própria vontade do indivíduo. Os Baha'is acreditam que esse é um dos grandes problemas que acontece nas religiões, e isso se você consegue transportar para a questão ambiental. Vou te dar um exemplo. As pessoas imaginam as religiões como se fossem reservatórios de água estanques, que não estão conectados. Os Baha'is veem as religiões do mundo como os oceanos e os mares do planeta. Eles têm nomes diferentes, mas são só um corpo de água. Tem o Pacífico, tem o Atlântico, e as pessoas acham como se esses mares, esses oceanos fossem separados. Eles são um corpo de água só. A água do mundo é toda uma só que ela tem nomes diferentes. Entender isso é fundamental para entender a questão climática. A Terra é um só país e todos os seres humanos são seus cidadãos. A Terra é como um organismo vivo, ela na verdade é um organismo vivo e nós fazemos parte desse todo. Pensar na questão climática é pensar em tratar do organismo vivo como um todo. Se uma parte sofre, o todo sofre. Uma das questões mais fundamentais hoje é entender, por exemplo, como a desigualdade entre ricos e pobres influencia a questão climática. Por exemplo, você não consegue endereçar essa questão sem falar sobre as injustiças sociais que existem no mundo hoje. Não existe solução climática sem falar sobre a questão da pobreza, sem falar sobre a questão da desigualdade, sem falar sobre o desequilíbrio que existe hoje entre as relações entre homens e mulheres. A gente precisa falar de igualdade de gênero, a gente precisa falar sobre unidade na diversidade. Não existe transformação real no mundo hoje sem tratar desse assunto. A questão climática é uma das questões. Ela é fundamental e ela é urgente porque a vida sobre a Terra depende de uma ação coletiva da humanidade como um todo para reverter o que está acontecendo. Essa ação coletiva depende da unidade das religiões. As religiões têm uma força muito grande de influenciar a população. Essa encíclica do Papa, por que ela é tão importante? Porque ela reenergiza os cristãos católicos a se movimentarem para uma ação social em busca de um maior respeito ao meio ambiente. Sem a participação das religiões, a gente não vai ter mudança. Porque a mudança de postura das pessoas, ela demanda uma transformação interna que a educação formal não consegue mais fazer. Porque é uma transformação de valores. E a gente deve buscar o quê? Os verdadeiros valores da religião, que não são aquelas questões sociais que caducam no tempo. São aquelas questões que devem ser transformadas através dos princípios espirituais. De novo, solidariedade, compaixão, amor, generosidade, caridade. Sem isso não existe relação humana saudável. Eu estava lendo um texto que dizia... quando todos os peixes do mar estiverem mortos, quando todas as plantas, as árvores estiverem sendo cortadas, quando todos os animais estiverem mortos, os seres humanos vão entender que a gente não pode comer dinheiro. Qual é o nosso papel? Nosso papel, eu acho que é trabalhar a transformação no indivíduo e trabalhar a transformação na sociedade. Só que não pode se pensar a questão climática, por exemplo, sem pensar a questão das injustiças sociais. Pega a situação dos reservatórios aqui em volta de São Paulo. Por que esses reservatórios estão comprometidos? Porque populações de baixa renda foram para as áreas de manancial e construíram suas casas e tem esgotos ali. Essa água não presta mais. Agora, por que essas populações foram para essas áreas? Dá para pensar a realidade sem pensar em justiça social? Não dá.